Fala galera, mais uma rapidinha do Enem, episódio 3, beleza? Trazendo hoje uma questão que, ao mesmo tempo que ela é interpretação de texto, ela também exige que a gente faça a interpretação de um gráfico, tá bom? O gráfico de uma função, ok? Vamos dar uma olhada rapidinho aqui nesse enunciado para a gente ver o que tem de tão interessante nesse problema, tá certo? Que é um problema que poderia muito bem aparecer numa prova de Enem, tá? É uma função que está aplicada a uma situação do cotidiano, tá? Pode ver que o enunciado não é pequeno, tá? Ele diz aqui: a cintilografia, técnica utilizada para o diagnóstico de doenças, consiste em se introduzir uma substância radioativa no organismo para se obter a imagem de determinado órgão. A duração do efeito no organismo está relacionada com a meia-vida dessa substância, tempo necessário para que sua quantidade original se reduza à metade. Essa redução ocorre exponencialmente. E aí eu quero que você perceba que isso é uma aplicação de decaimento exponencial, né? Não é uma redução exponencial, é um decaimento exponencial, tá bom? Continuando aqui, ó, o iodo 123, utilizado no diagnóstico de problemas da tireoide, tem meia-vida de 13 horas. Isso significa que, a cada intervalo de 13 horas, a quantidade de iodo 123 no organismo equivale a 50% da quantidade existente no início desse intervalo, conforme o gráfico seguinte. E aí você vê que no momento da introdução do iodo 123 no organismo do paciente, eu tenho 100% dessa substância. E como vocês podem ver, e o próprio enunciado também nos trouxe, a cada 13 horas a quantidade se reduz à metade do valor anterior. Ou seja, de 0 a 13 horas eu reduzo pela metade, ó, de 100 para 50, passam-se mais 13 horas, ó, de 13 para 26, e o meu percentual de iodo aqui, ó, está baixando de 50 para 25. E assim vai, a cada 13 horas, né, reduz-se a metade a quantidade de iodo 123 no organismo desse paciente. Beleza? Vamos então ao comando da questão. A questão diz assim, ó: assim, se uma dose de iodo 123 for ministrada a um paciente às 8 horas de um determinado dia, o percentual da quantidade original que ainda permanecerá no seu organismo às 16 horas e 30 minutos do dia seguinte será... Então, veja, analise aqui comigo. O paciente, ele tomou o medicamento às 8 horas de um dia e eu quero saber a quantidade dessa substância, desse iodo 123 no paciente, no dia seguinte, às 16 horas e 30 minutos. Tá bom? Para a gente resolver isso, olho no gráfico, e aí você vai pensar o seguinte: vamos imaginar que esse paciente tomou esse medicamento hoje às 8 horas da manhã, tá? Então, de 8 horas de hoje até 8 horas de amanhã, tá? Se ele tomou às 8 horas da manhã de hoje, de 8 horas da manhã de hoje até 8 horas da manhã de amanhã, completa-se um dia, ou seja, 24 horas. Só que o problema me pede essa quantidade às 16 horas e 30 minutos de amanhã. Ou seja, das 8 horas de amanhã até as 16h30, passam-se mais 8 horas e 30 minutos. Ou seja, somando tudo, eu vou ter 24 mais 8 horas e 30 minutos,
32 horas e 30 minutos. Lembre que 1 hora tem 60 minutos, então 30 minutos eu posso dizer que é meia hora. Então, 32 horas e meia do momento que ele tomou o medicamento até o momento em que ele quer medir a quantidade de iodo 123 no organismo desse paciente, tá? E o que vai me dar a informação é justamente esse gráfico. Eu vou ter que localizar aqui, ó, na horizontal, o tempo em horas e na vertical a porcentagem de iodo 123. Ó. O próprio gráfico já aponta para você o que ele está representando em cada eixo, tá? Como nós precisamos da quantidade de iodo nesse instante aqui, ó, 32 horas e meia, eu vou localizar onde é que está ele aqui, ó. E eu vou perceber que ele está aqui depois do 26 e antes do 39, tá bom? Ele está depois do 26 e antes do 39. Fazendo a correspondência desse instante, desse tempo, com o percentual de iodo, ó, observe, eu tenho X, vou até o gráfico e puxo o seu correspondente em Y. E aí vejo que esse valor é um valor que está acima de 12,5% e abaixo de 25%. Ou seja, ele é maior do que 12,5%, menor do que 25%, tá? A gente não tem condições aqui, pelo problema, de precisar essa quantia, tá? Mas, pelo que o problema nos trouxe de alternativas, dá para perceber aqui, ó, eu vou colocar de novo as alternativas, olha lá, vou colocar aqui de novo as alternativas. E você vai perceber o quê? Que essa quantidade ela só é maior do que 12,5 e menor do que 25 na letra A. Então, você vai marcar aí a tua letra A, tá bom? Resposta da nossa questão, item A. Beleza? Se você gostou desse videozinho, tá? Dá o joinha aí. Me adiciona, né, nas suas preferências do YouTube, tá bom? Esse vídeo, ele está sendo exibido no Facebook e no YouTube. Então, se você está assistindo no YouTube, dá o joinha, se inscreve, tá? Ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Agradeço demais e até a próxima. Fui!